Vamos lá, gente, vamos começar, tá bom? Primeiramente, doutor Alexandre, gostaria de agradecer a sua presença aqui na live com a gente, esse bate-papo, na verdade, né? Quero dar boa noite também a todas as pessoas que estão participando. Então, vamos começar, doutor Alexandre. Então, aí, com as eleições municipais de 2024, né, em ação, a gente vai falar hoje um pouquinho das tendências que estão acontecendo nesse momento, no processo eleitoral, e o que impacta diretamente aos candidatos todas essas tendências e exige que esses partidos e coligações novas formas de conduzir suas campanhas políticas. Tá? Então, eu vou convidar aí formalmente o doutor Alexandre Ávalo, advogado, consultor jurídico, procurador-geral de Campo Grande, especialistas em demandas estratégicas, mestre em Direito pela UFMS, atuação na docência online, e offline, e autor de diversas obras jurídicas. Então, doutor Alexandre, muito obrigada mais uma vez de estar participando aqui nessa live comigo. E eu acho que é interessante a gente começar com uma pergunta para que a gente possa fluir aí nesse nosso bate-papo. Então, eu gostaria que o senhor me falasse sobre o impacto e a vantagem do uso da inteligência artificial nas eleições de 2024. Por favor, doutor Alexandre. Boa noite, Ana. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Você está me vendo agora? Eu estou te vendo através de uma outra possibilidade aqui, não no meu celular, mas está tudo certo, tá? Por isso que de vez em quando eu vou ter que virar o olhar aqui para conseguir, porque eu não sei o que aconteceu. A tecnologia, eu falo que ela é boa, tem que ser usada, mas tem hora que também, né? Difícil, mas vamos que vamos, Então, amigo. a nossa live já está respondendo a nossa própria pergunta, né? O que é de bom e de ruim na tecnologia ou na inteligência artificial? Bom, para mim é um prazer ter com você aqui, Ana. Agradeço muito a oportunidade de poder colaborar com esse projeto seu tão fantástico, por você depositar aí confiança no nosso trabalho. Acho que é importante destacar aí, até antes de entrar na atualidade, que é a própria IA, né? A gente poder destacar um pouco da importância de que um trabalho no âmbito eleitoral, uma atuação jurídica eleitoral, uma atuação eleitoral do jurídico, do marketing, do pessoal que cuida das contas, do pessoal que monitora todas as ações durante o pleito eleitoral, é um trabalho conjunto com o mesmo grau de importância dentro do pleito, né? Geralmente, quando o candidato vence, ele atribui tudo a uma só razão, né? Que é muitas vezes ao trabalho que ele realizou, que é muito importante, mas na verdade o sucesso ou o insucesso de um pleito eleitoral decorre de qualidade de muitos trabalhos somados, né? E eu costumo dizer o seguinte, Ana, no âmbito eleitoral, por exemplo, pelo menos para o advogado e para o marketing, é muito importante saber fazer as coisas certas, no sentido de observar a legislação eleitoral, porque a legislação eleitoral ela é uma legislação, primeiro que ela é esparsa, ela é um combinado de várias legislações, de várias leis, o Código Eleitoral, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, a lei das inelegibilidades. E além dessas leis, nós temos as resoluções que são publicadas a cada 2 anos. Inclusive, se você pegar a resolução do TSE de 2024, que está focada em fake news, que está focada em A, ela é muito diferente da resolução de 2020, ou de 2016, ou de 2014, porque ela trabalha com realidades que são muito mutáveis, né? A Justiça Exatamente. Eleitoral... Cada 2 anos é atualizado, é renovado, todas essas exigências, né? Exatamente. E o que acontece? Por quê? Porque a tecnologia ela é um carro que anda a 1.000 km/h, né? E o processo legislativo no Brasil é um processo que anda a 100 por hora, né? É um processo muito mais burocrático. Então, o que acontece? O TSE, por meio de resolução, ele é um órgão do Poder Judiciário, mas que suas resoluções têm força normativa de lei federal. Então, aqui peça uma resolução, essa resolução tem força de lei federal. Então, ela deve ser observada, né? E daí eu gostaria de destacar que eu trabalho já há mais de 10 anos, né? Escrevo na área, tenho livros publicados de direito eleitoral, sou membro da Abradep, que é a Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político. A gente discute muito esses temas. Então, primeira pergunta sua, né? Sobre a vantagem do uso de IA nas eleições 24, ou desvantagens.
Meu ponto, o Exatamente. candidato ele tem que andar dentro das quatro linhas da resolução, até mesmo para não das resoluções das leis eleitorais, até mesmo para ele agindo dentro das regras, ele consegue primeiro evitar danos à sua campanha e muitos danos podem ser irreversíveis e apontar o dedo para os erros do adversário, né? Que muitas vezes pode não estar observando as regras eleitorais. Então, o uso, primeiro, é possível usar inteligência artificial no pleito eleitoral? Sim. No entanto, a Desde, inteligência, desde que deixe claro em cada post, em cada publicação, que aquilo é inteligência artificial, que aquilo é uma IA. Porque se assim você não fizer, você está quebrando uma regra democrática inicial, que é a regra democrática que garante uma igualdade de disputa, lisura na disputa e a consciência do eleitor. Então, o eleitor não pode ser induzido a acreditar que algo é verdadeiro quando não é. Então, quando o candidato decidir utilizar uma IA, por exemplo, ele deverá deixar claro que aquilo é uma IA. E se ele não fizer, o adversário pode apontar isso como uma falha na propaganda dele, no posicionamento dele. E aí entra o trabalho exatamente. muito importante de uma empresa como a Radar Eleitoral, né? A Radar Eleitoral já é uma empresa evoluída como a IA, né? Porque antes você tinha tempo real da época do CD-ROM, né, minha amiga? Que depois a gente É, fala sobre isso. exatamente, né? Que era tudo mais ultrapassado, mas não menos qualificado, né? Mas era mais antiguinho, né? A forma de É, entrega. era antigo hoje. Hoje a gente olhando para trás, né? Naquela época era moderno, super moderno. Mas o que É, acontece, gente? É muito importante. Então, é possível usar? Sim. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu tenho ferramentas tecnológicas que amplificam as possibilidades de marketing eleitoral. Esse marketing eleitoral pode ser utilizado com IA, desde que observe as regras do é, TSE e da legislação é, eleitoral. exatamente isso, que a gente costuma dizer que a tecnologia, o uso da inteligência artificial, ela é muito boa desde que usada corretamente, né? É isso aí. Assim, um ponto importante também, né? Você tem que orientar o seu candidato, né? A equipe dele orientá-lo a fazer tudo de acordo com o que está previsto na legislação eleitoral, mas também tem que estar preparado para monitorar o adversário que não observa as regras eleitorais. Porque a cada vez que ele não observa, que se você tiver uma informação rápida sobre isso e verificável sobre isso, e levar isso à justiça eleitoral, você vai conseguir gerar um efeito negativo à desobediência do adversário à regra eleitoral. E se você fizer isso com a técnica e rapidez, isso vai abatendo o adversário, né? É, Então, exatamente. é muito importante um trabalho rápido do jurídico da campanha, aliado a um trabalho rápido de monitoramento, É, que deve ser feito. Eu até queria aproveitar, falando de IA, como que vai ser usado, né, na nossa ferramenta, como que vai ser usada a inteligência artificial? É, é através da inteligência artificial que nós vamos conseguir a primeira informação, fazer a degravação de todo o conteúdo que vir nas inserções, tanto de rádio, de TV e também nas redes sociais. Então, é uma das formas que a gente vai usar essa inteligência artificial na plataforma trazendo essas informações. Além de conseguir detectar pelas palavras também as inserções e separá-las, essas inserções, segmentar por cada partido, para cada candidato. Então, quando a pessoa tiver o acesso da plataforma, vai estar tudo separadinho ali, que aquela propaganda é do partido X, do partido Y, os programas eleitorais também, tudo separadinho. Então, assim, a nossa ferramenta hoje, ela está totalmente atrelada ao uso da inteligência artificial. Então, a gente consegue perceber a importância mesmo, desde que bem usada, desde que bem trabalhada, né, a importância do uso dessa ferramenta. Perfeito. Então, você veja, né? Você está falando aqui. Você tem a utilização da IA nas eleições como método de propaganda, mas também aqueles que pretendam fazer um bom trabalho de monitoramento no auxílio dos candidatos também tem que usar da IA para poder
prestar o melhor serviço, como você está fazendo, né? Com certeza. Eu hoje até estava dando uma estudada, volto a dizer, quando bem usada, a capacidade, a abrangência que a inteligência artificial está trazendo para ajudar nessa eleição, para quem conseguir conduzir da forma correta, né? Com copy, textos, assim, várias possibilidades que ela vai trazer para ajudar aí nesse momento. Então, é aquela coisa, né? Infelizmente, no Brasil, muitos não sabem usar, usam da forma maléfica, da forma ruim, né? E aí acaba vendendo uma imagem de uma ferramenta que não é interessante, mas é sim, desde que bem usada, né? Verdade. Perfeito. Atrelada à inteligência artificial, vamos falar um pouquinho sobre as fake news, que também, né, tem tudo a ver com o uso da inteligência artificial quando se fala de fake news e o uso da IA errado, né? Então, eu também queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, a fake news, assim, é interessante você ver o que é fake news fora do direito eleitoral, por si só, já é uma conduta ilegal, né? A fake news gera consequências de responsabilidade civil e penal. Agora, no âmbito eleitoral, né, a sua pergunta aqui é como evitar ou amenizar, né? Este é um grande problema. O TSE, inclusive, anos atrás, já vem, inclusive, trazendo consultoria da FBI e tudo mais, que no Brasil o pessoal é bem criativo. Porque a fake news ela pode ser propagada de várias formas. Se ela for propagada por um veículo oficial, uma empresa de jornalismo, um veículo de informação, um jornal digital, por exemplo, é algo mais fácil de ser constatado, porque você demonstra por meio de provas e consegue retirar aquilo. O grande ponto, Ana, são as fake news espalhadas por meios de WhatsApp, por veículos. É muito comum, isso já é antigo, na verdade, você se deparar com a abertura de uma música no YouTube e, de repente, ter uma propaganda eleitoral negativa com fake news. Ou você, por exemplo, receber por um número de WhatsApp que tem um cartão X de alguém que não existe, né? Inclusive com a possibilidade de propagar em escala, com promoção e turbinamento, com escala dessas informações de fake news. Bom, a evitar-se que as pessoas o façam é um desafio muito grande. Agora, o que eu posso dizer é que o TSE vem caminhando com ferramentas que amplificam essa possibilidade, compartilhando responsabilidade também as plataformas digitais, as Big Techs. Não sei se você acompanhou, Ana, agora, no começo desse semestre ainda, há 2 meses, o TSE lançou uma resolução em que ele determina alguns critérios, algumas regras para as Big Techs. 23.610. Para o Google Ads, para o X, para o Meta, enfim. E o que acontece? Essas plataformas, que são Big Techs mundiais, elas faturaram aproximadamente, segundo a Folha de São Paulo, na última eleição de 2022, aproximadamente 197 milhões de reais, o que, pasmem, não é muito dinheiro para uma empresa global. E duas dessas empresas maiores, na verdade, já decidiram internamente que não vão permitir propaganda política dentro da sua plataforma. Uma delas é a Google, que é dona do Google Ads, que é aquele mecanismo quando você entra no Google já aparece para você, e é dona também do YouTube. E olha que interessante, Ana, não é que eles vão dizer que vão desobedecer as regras do TSE. Eles estão dizendo que eles nem vão permitir a publicação porque é muito difícil observar as regras do TSE, neste caso. Porque é difícil e arriscado, porque pode gerar... Vai abrir mão de ganhar dinheiro porque podem gerar consequências muito ruins. Então, quando você percebe que uma empresa global encontra dificuldade de evitar fake news na sua plataforma, uma empresa que está à frente do seu tempo, uma empresa que tem tecnologia de ponta, você imagina o quanto é difícil evitar fake news, né? Exatamente. Eles não se responsabilizam, é melhor se isentar, não faturar para não precisar se responsabilizar e ter que, ter que responder por isso, né? Logo, se eles tivessem uma ferramenta eficiente, capaz de evitar a existência da fake news na plataforma, eles certamente não iam deixar de publicar, porque eles iam ter um filtro.
Então, o que eu digo para você, assim, intuitivamente, e vindo de um advogado e não de alguém técnico em tecnologia. Na verdade, eu não vejo ferramental que imunize a existência de fake news. O que existe hoje são ferramentas legislativas, jurídicas e de tecnologia como a sua empresa tem, de se Contribui, então. de Que você contribui, agiliza, né, muitas das vezes. para você constatar fake news rapidamente, formatar como essa fake news pode ser utilizada e levar isso ao judiciário, para que o judiciário determine a retirada, a multa, a consequência. O que acontece é que isso muitas vezes é quase enxugar gelo no sentido de ameniza, ameniza. Amenizar dá. Evitar que exista, não. Ameniza por meio de uma conduta rápida, de um jurídico eficiente, aliado a uma empresa que monitore de forma eficiente também. Né? Tem instrumentos de verificação também, que são bastante interessantes, que já vem com várias informações que atendam aí, porque você tem que ajudar o TRE local a capturar as informações rapidamente. Acho que você leva na sua petição, né? Então, o trabalho de quem monitora é muito importante. Olha a coerência e olha a contradição da fake news com o uso da IA. Que a fake news, você sabe que a IA faz com que coloque voz ou até mesmo uma imagem de pessoa falando uma coisa que ela não fez. Então, você vê, é contraditório, né? A evolução da tecnologia e também o uso dela irregularmente, né? Que pode causar todos esses danos e, infelizmente, quando se opta por uma ação como essa, o impacto e a rapidez que isso propaga, a gente aí, infelizmente, tem algumas ferramentas que podem ajudar, né? Mas até que se tu tenha alguma atitude para tirar isso do ar e para resolver, né? Que aí no caso de vocês aí que atuam muito bem no direito eleitoral, já tomou uma proporção gigante, né? Então, talvez seja por isso que aí as ferramentas se limitam a trabalhar toda essa questão, justamente por não conseguir combater tudo isso, nessa rapidez, nessa agilidade que acontece, né? Você está falando agora, por exemplo, da deepfake, né? Que é essa questão da transformação da imagem, da voz da pessoa. Você vê, há alguns dias aqui, há poucos dias eu vi uma reportagem eu acho que foi do Estadão também, tratando de um músico conhecido aqui, o Beto Barbosa, que teria sido feito um deepfake sobre ele e ele teria lançado um produto no mercado e esse deepfake faturou, pessoas faturaram usando a imagem dele, que não era ele, né? Falando, dançando e chamando com a voz dele, com a imagem dele. Então isso pode ser muito perigoso. O Milei na Argentina agora, no último pleito, foi vítima de deepfake, né? Então, o que é legal entender, o pessoal entender que está vendo a gente? O deepfake é uma evolução da fake news, né? A fake news é uma notícia falsa, que é verificável com um documento, né? Dizendo, fulano fez isso, ó, traz um documento para a Justiça Eleitoral e demonstra isso. Agora, deepfake já é uma transmudação da imagem em voz, o que absolutamente induz o eleitor, né? Um eleitor desavisado pode ser, na hora, influenciado por uma informação falsa sendo falado por alguém que não existe. Você imagina? Com a voz daquele que existe. Então, o seu candidato é pego numa situação, isso é propagado numa situação absolutamente reprovável. Só que não era ele, é a imagem dele, é a voz dele, mas não era ele. Você imagina o que é isso? Mas a proporção que já tomou contra a imagem da pessoa, né? A integridade já foi muito além aí, até que eles resgate tudo isso, consiga comprovar e trazer a sua imagem, né? Limpar a sua imagem novamente é bem complicado, né? É Alessandra, isso mesmo, mano. É o tipo de coisa que você consegue reverter, mas veja bem, o período eleitoral é muito rápido, né? É possível, sim, é possível reverter, é possível tirar do ar, é possível multar. Se você conseguir identificar a origem, é possível até caçar o registro daquele que utiliza indevidamente uma fake news.
Aquele que utiliza indevidamente uma notícia que não existe ou usa o deepfake e tal. Só que muitas vezes, até você ter uma resposta efetiva, a campanha continua e aquela pessoa pode ser afetada de forma inabalável, né? Exatamente. Até respondendo já um pouquinho da próxima pergunta, eu não sei se vocês têm conhecimento, para conseguir identificar, agora no período eleitoral, uma deepfake, é preciso escritórios com peritos extremamente preparados, que vai demorar, não vai ser rápido para conseguir identificar. Eu mantive contato aí com uma empresa que vai fazer esse trabalho, até para que a gente pudesse trocar a figurinha aí quanto às nossas plataformas, e ele me falou isso, a abrangência, a dificuldade que é a precisão que precisa ter para conseguir identificar uma deepfake e provar tudo isso. Então, assim, é algo muito mais complexo, né? Com certeza. Tem que ter um conhecimento técnico específico. Eu falo assim, a campanha eleitoral ela é composta por vários braços, né? O braço do marketing, o braço do jurídico, o braço da tecnologia, dos peritos de empresas que façam um trabalho com excelência para poder ganhar tempo e ter veracidade, né? Exatamente. E aí, já pegando o gancho, doutor Alexandre, vamos falar um pouquinho aí da importância dessas ferramentas para ajudar no pleito eleitoral e combater todas essas desinformações, todas essas questões aí. Me fala um pouquinho da importância de tudo isso. Olha, até quando você me falou que queria tratar um pouco disso, eu pensei numa coisa que eu sempre utilizo, que é a imagem do Sun Tzu, né? Sun Tzu, o autor daquele livro A Arte da Guerra. A campanha eleitoral, ela é uma batalha, né? E na Arte da Guerra, o Sun Tzu diz o seguinte: numa guerra, você tem que conhecer a si mesmo, conhecer o seu adversário e o seu campo de batalha. Então, conhecer a si mesmo, primeiro você tem que, por meio de orientação e das ferramentas, orientar a equipe do seu candidato, mostrando o que pode, o que não pode fazer e como fazer, né? E muitas vezes a ferramenta, como uma ferramenta como vocês fazem aí na empresa de vocês, é uma ferramenta que pode utilizar pode ajudar a educar o candidato, ou seja, conhecer a si mesmo, né? Olha, você viu que aqui no seu Instagram, no seu próprio Instagram, você colocou algo que é perigoso, né? A equipe de marketing empolgou e colocou tal informação ali que foi liberada por um jornal X. Então, é o seu trabalho de conhecer a ti mesmo. Então, como na arte da guerra você tem que conhecer a si mesmo, mas também tem que conhecer o outro, quando você cria um grau de consciência de orientação jurídica importante, e se você tiver apoio de ferramentas que ajudam a monitorar isso, além de se conhecer e fazer a coisa certa para a sua candidatura, para a sua equipe, você tem condições de apontar o dedo para quem está fazendo errado. E como você vai poder apontar o dedo diariamente? Com o tempo é absolutamente diminuto, um tempo muito rápido que as coisas acontecem. Por meio de auxílio dessas ferramentas. É humanamente impossível um escritório, por exemplo, por mais que seja plugado 24 horas por dia, conseguir monitorar com eficiência sozinho o que o outro está fazendo. Exatamente, o que o outro está fazendo. E daí, usando ainda a arte da guerra, você tem que conhecer a ti mesmo, conhecer o outro que está fazendo errado ou certo, e conhecer o campo de batalha, né? Ou seja, o trabalho, por exemplo, que a sua empresa faz, conhecer como é que as coisas estão acontecendo lá nos veículos de imprensa digital, nos veículos de imprensa impressa, nas plataformas digitais, nos perfis de adversários, apoiadores e daqueles críticos, nos perfis dos adversários candidatos, nos perfis dos candidatos da proporcional que são usados. Então, veja, você tem que ter um tratamento amplo e tem que ser full time, tem que ser no tempo que as coisas acontecem. Porque muitas coisas acontecem e depois de 24 horas, é que nem você pensar em abrir um travesseiro de penas no 20º andar de um prédio. Para catar as penas depois demora, né? Aí acaba a eleição. É muito importante mesmo essa agilidade, até por conta do volume, né? E a gente também é importante falar que as plataformas ajudam não só nessas informações oficiais, todas, como a gente está falando aí, de fake news, mas também
se todo o protocolo, conforme a orientação do TRE, está sendo seguido, né? Se o tempo está correto, se a legenda, se o candidato não está invadindo o espaço do vereador e tudo mais, uma série de regrinhas aí que essas plataformas podem ajudar, né? Com certeza. Por exemplo, você pode ter detentores de mandatos ou de outras candidaturas participando da sua propaganda na TV, mas é por um tempo especificado pela Justiça Eleitoral, tem um limite de tempo. Porque senão você poderia, por exemplo, eu ser um candidato absolutamente desconhecido e você ser super conhecido e ter um público gigante. Aí, se eu tenho 1 hora para falar no programa, eu boto você por 50 minutos todo dia, eu 10 minutos. O candidato, o eleitor tá achando que tá votando em você, não em mim, porque ninguém me conhece. Então, eu tô usando a sua imagem. Então, por exemplo, quem pode monitorar isso? Né? Quem tem tecnologia para monitorar, para te mandar isso tudo degravado, com minutagem e tudo mais. Isso aí. Então, por isso que o trabalho dessas ferramentas é fundamental. Não é que é importante, é fundamental, tão importante quanto os outros de marketing jurídico. Então, porque eu dei esse exemplo? Você é conhecido, eu sou e eu não sou. Eu te uso muito mais tempo do que eu falo da minha propaganda. Por que eu tô te falando isso? Porque, assim, ao fim das coisas, assim, Ana, que tem que ter em mente. O eleitor, o direito a votar e ser votado, o sufrágio universal, é um direito fundamental, previsto na Constituição. E ele tem que ser exercido com total liberdade, inclusive intelectual. Ele não pode ser induzido a erro. Então, o direito do eleitor só é respeitado quando você tem igualdade de tratamento a todos os candidatos e que o eleitor não é induzido a erro. Então, a fake news, a deepfake, a utilização indevida do tempo, tudo isso gera o quê? Danos ao direito fundamental do eleitor de votar. Eu queria te perguntar uma coisa, Ana. Eu te conheço já há muito tempo, na época da Tempo Real, então, a Tempo Real, vamos dizer assim, é o irmão mais velho aí, né? Agora tem o irmão mais novo, que é a Radar Eleitoral. Como que funciona essa plataforma? Como que ela Vamos lá. acontece? Qual que é a Agora diferença vamos daquele? lá. Queria que você Vamos lá. explicasse, até para o Vou pessoal falar que está um vendo a gente pouquinho. entender. Vamos lá. Vou falar um pouquinho, então, da Tempo Real, da Radar Eleitoral. A gente já está nesse mercado aí há 14 anos, né, com auditoria de propaganda, onde a gente consegue monitorar todas as inserções que passam nas emissoras de rádio e de TV. E aí, ao longo desses anos, nós vamos, assim como tudo, evoluindo, e nós vimos a importância, percebemos a importância de usar todo esse conteúdo que nós tínhamos também para o período eleitoral, né? Até porque as propagandas oficiais do TRE são as inserções dos programas eleitorais gratuitos de rádio e TV, e era exatamente isso que a gente fazia. Então, nós optamos aí por atender, até porque, não sei se as pessoas sabem, quando existe uma eleição municipal, no determinado período determinado pelo TRE, esse órgão não pode fazer propaganda institucional. Então, nós tínhamos aí uma janela, quando tinha uma eleição municipal, ou estadual, federal, nacional, né? A gente tinha uma janela. Então, nós optamos por explorar, né, nesse período, essa entrega dessas inserções aí eleitorais. Mas, antes, como que era feito? Vamos voltar um pouquinho. Nós gravávamos essas rádios e TVs, e através de uma parte de tecnologia, nós minerávamos todas essas informações com um sistema, nós separávamos todas essas propagandas e entregávamos a vocês, a todos os escritórios de direito eleitoral e também equipes de marketing. Então, era feito parte sistema, parte estrutura física e parte pessoas. E aí, ao longo dos anos, né, eu sou uma pessoa assim que procuro estar sempre evoluindo, porque é o que eu falo, a tecnologia está aí para ser usada. Então, quando foi esse ano de 2024, até não sei se o senhor lembra, doutor Alexandre, que você sempre me falava aí da rede social, né, da importância de estar monitorando a rede social, pelo dinamismo, pela acessibilidade, pela democracia toda que ela traz, né? Tanto das pessoas poderem interagir e dali a gente extrair informações, enfim. E aí, quando foi no início do ano, nós tivemos uma virada de chave na Tempo Real
e eu fui atrás de uma empresa de tecnologia que pudesse me permitir trazer uma ferramenta para fazer todo o trabalho que antes nós fazíamos através de pessoas, estrutura física e sistema, ela pudesse fazer totalmente através dessa plataforma. Então, como que funciona? As gravações não são mais físicas, como antes, que nós atendíamos só o Mato Grosso do Sul. Hoje ela é feita através de streaming. Então, nós temos aí várias empresas de streaming, nós temos o acesso a toda esses sinais de rádio e de TV. A partir daí, através de um armazenamento em nuvem, que também depende antigamente depende de uma capacidade imensa aí de HDs e servidores para armazenar tudo isso. Hoje não precisa mais, é tudo em nuvem. Apesar do tamanho, da capacidade desses arquivos, é tudo muito grande, né? Se tratando de meses aí de uma campanha. Então, ele armazena em nuvem, e aí é onde entra a inteligência artificial, preparando, separando todas essas informações. Então, como que vai funcionar aí a plataforma Radar Eleitoral? O cliente contrata a plataforma, ele vai ter uma licença, a partir do momento que ele opta, né, por essa licença, a gente prepara para ele essa plataforma e toda personalizada com o candidato e todos os seus adversários. Então, quando eu uso a tecnologia, esse streaming, todas essas possibilidades aí que a tecnologia me trouxe, eu consigo atender a nível nacional e não mais só no Mato Grosso do Sul. Então, aí é onde começa a expansão e começa a abrangência de tudo isso, né, desse trabalho, possibilitando levar para mais pessoas essa tecnologia. Então, como que vai funcionar? Na parte de TV, ela vai minerar, separar essas inserções a cada minuto, em tempo real vai ser entregue essas inserções, já ali separado por partido, coligação, com o nome. A classificação de sentimento, que é uma coisa muito importante para vocês do direito eleitoral, porque ali você já consegue detectar um sentimento de uma notícia negativa, automaticamente os olhos já ficam voltados para aquela informação, e dali vocês já desenham a estratégia a ser usada, né? Até para o combate, aí voltando a falar, se é uma desinformação, se é uma injúria, se é uma difamação, vocês já começam a atuar aí na área. Então, esse serviço é feito tanto na rádio quanto na TV. Então, a quantidade de inserções que foram veiculadas, o horário que foi veiculado, tudo são informações importantes aí para vocês do direito eleitoral. Além disso, nós trouxemos como uma novidade também a busca de palavras-chave nas redes sociais. Então, como eu disse, a rede social é muito dinâmica, muito ativa, muito usada, então nós precisávamos estar acompanhando essas redes sociais para entregar para o nosso cliente tudo que está acontecendo no momento, né? Então, da própria plataforma, ele já consegue minerar também, trazer a informação de diferentes perfis abertos, através de palavras-chave que o cliente escolher, e ele começa a trazer em tempo real todas essas informações e você consegue ali na própria plataforma interagir com o perfil que citou muitas vezes o nome. Doutora Alexandre, o senhor sabe que eu gosto de falar, né? A hora que flui a conversa, desculpa, não dei a oportunidade de você mas é muito, imagina, é muito importante o que você está dando de informação aí, porque você está detalhando a ferramenta, né? Essa questão de identificar a palavra-chave ajuda muito, né? Porque a palavra-chave vai te remeter ao que você está buscando, né? E se você conseguir interagir já com a plataforma, aliás, com o perfil daquele que está, muitas vezes propagando um fake news, acelera muito o trabalho e tipo, você não tem que ficar procurando, né? Você já acha, né? Então, eu acho muito legal essa possibilidade. Então, é interessante dizer que assim, dentre muitas possibilidades que a ferramenta traz, mas essa questão aí que eu não sei se vocês se lembram, na eleição nacional,
teve um candidato que questionou a quantidade de inserções dele, que não estavam passando em alguns veículos, em determinadas regiões do país. Então, assim, uma das possibilidades também da ferramenta é essa contagem, para comprovar se a ferramenta, se a propaganda realmente foi veiculada naquele determinado veículo, que apesar de a gente saber que a propaganda naquele município é veiculada simultaneamente em todos os veículos, mas pode acontecer de um único veículo não passar a propaganda obrigatória, como deve ser pela distribuição do TRE. Então, aí é mais uma... É que eu te falei do Sun Tzu, né? Agora a gente falou do campo de batalha. Porque assim, nem um candidato, nem uma equipe de campanha vai conseguir contar quantas vezes aquelas inserções que é direito. Porque veja bem, para quem não tá tudo no eleitoral, tem que entender isso para a gente poder explicar aqui. Até as coligações eleitorais, as coligações para a campanha que são compostas por partidos, o número de partidos que estão ali da coligação efetivamente influenciam no tempo de TV, no número de inserções. Então, o partido tem uma previsibilidade, quer dizer, a candidatura, considerando a coligação que ela está, ela tem uma previsibilidade de quantas vezes ela vai passar. Só que isso é um direito dela, por conta da coligação e do direito partidário, da participação daqueles partidos ali. Então, aquele que é mais forte, porque tem uma coligação maior, ele tem uma previsão, sei lá, de 60 inserções e tanto tempo de TV. Agora, quem que vai estar ali na correria do dia a dia, seja o marketing, seja o jurídico, seja o contador, seja quem for, quem estiver na rua fazendo campanha, quem que vai contar isso? Ninguém consegue fazer isso. Então, você tendo uma ferramenta como vocês têm aí de monitorar isso auxilia muito. Auxilia muito por quê? Porque esse trabalho só vocês conseguem fazer, né? Então, continuando falando aí da plataforma, é isso, doutor Alexandre. A gente trouxe uma tecnologia que realmente vai ser muito ágil, muito capaz de entregar todas essas informações em tempo real, com muito esclarecedora e muito fácil de usar, né? Que foi aquilo que eu também comentei aí numa outra oportunidade, de trazer uma ferramenta que ela fosse muito didática, em que as pessoas conseguissem usar, os envolvidos aí no pleito eleitoral, que ela consiga usar e ter acesso a essas informações com muita facilidade, rapidez e essas contagens e tudo isso. Então, a plataforma Radar Eleitoral veio para, mais uma vez, inovar, né? Mais uma vez a gente, diríamos assim, sair na frente, que até eu queria deixar claro que existem outras empresas no Brasil que fazem esse tipo de trabalho, mas eu posso arriscar que nenhuma traz essa possibilidade unida em informações de rádio, informações de TV e essas buscas de palavras-chave pela rede social. Então, assim, eu posso dizer que a gente tô muito feliz por esse insight, por essa capacidade que a gente teve de ir atrás de uma empresa de tecnologia que pudesse abraçar essa causa e conseguir ler e trazer para a plataforma toda essa experiência, toda essa vivência que nós tivemos ao longo desses anos, 14 anos aí, que nós fomos percebendo a importância daquela informação, a agilidade dessa ou daquela, e trazendo mais ainda essa tecnologia aí para ajudar. Ah, e um detalhe, doutor, eu acabei não relatando, uma das outras coisas que nós vamos trazer na plataforma, que eu identifiquei uma necessidade até há uns dias atrás, e nós já conseguimos que a empresa desenvolvesse, é um dashboard, em que lá ele vai trazer um resumo, uma leitura de todas essas informações. Então, ali, nesse dashboard, consegue falar quem que é mais atuante na rede social, em qual rede social que ele é mais atuante, o candidato e o adversário, em quantas notícias mais positivas, negativas ou neutras ele está enquadrado ali no gráfico. Então, assim, Ana, realmente... se você me permite, isso é muito importante, porque às vezes o candidato vem e fala assim, ó, fulano de tal tá falando mal de mim, disse isso, disse aquilo.
De repente, aquela pessoa é absolutamente irrelevante na rede social, porque ela, sei lá, tem 2 curtidas, ninguém compartilhou. Outra coisa é uma pessoa que tem influência na rede e que tem milhares de compartilhamentos, curtidas. Essa pessoa, porque assim, o jurídico do eleitoral também tem que direcionar os questionamentos para onde for relevante, né? Não é gastar tempo com coisa irrelevante. Então, esse trabalho de dashboard ajuda muito porque você consegue dar relevância ao que é relevante, priorizar esses e deixar de lado aquilo que é irrelevante. Olha só, chegou uma pergunta aqui do perfil Visual Law Oficial, que é da doutora Fernanda, que é igual você, viu, Ana? A doutora Fernanda também é à frente do seu tempo. Ela trabalha com Visual Law, ou seja, ela trabalha focada no direito, em peças processuais, como que o Visual Law pode ajudar no seu trabalho. Eu vou fazer, inclusive, uma live com ela amanhã. Ela fez uma pergunta aqui muito interessante, que ela, não sei se você pode responder, que ela está perguntando. Primeiro, ela tá falando que nunca viu uma empresa com esse trabalho fantástico, está elogiando aqui. E ela disse Obrigada, assim, doutora Fernanda. e ela está perguntando se a plataforma Radar Eleitoral atua no registro de lives no Instagram. Não, a gente não consegue ter essas informações, porque eu vou explicar um pouquinho, até vieram algumas perguntas ao longo desse tempo todo que a gente... Ana, acho que você consegue. Vamos ver a pergunta dela. Registro de lives. Você consegue monitorar se vai acontecer uma live, qual dia, qual horário? Tipo Não assim, consegue, tá. doutora Alexandre. Eu vou explicar como que vai funcionar essa, essa atividade aí da rede social. O candidato que comprar a plataforma, ele escolhe as palavras-chave que ele precisa minerar, que são as estratégicas, que é o teu nome através de hashtags e menções. Então, ele vai escolher o próprio nome e de todos os adversários envolvidos no pleito. Porque é muito comum que todas as equipes de marketing, eles escolham as hashtags que eles vão trabalhar para divulgar, né, a sua candidatura. Então, são essas palavras que vão ser mineradas. Então, como que funciona? Ele escolheu, a gente registra isso através da IA e ela começa a minerar todos esses textos, áudios e vídeos que estiverem através de menções e hashtags. Então, assim, ela não consegue pegar ao vivo, identificar isso, porque no ao vivo, muitas vezes, ela não está identificada através da menção. Entendeu? Então, assim, Mas eu não se ele vai lá sei, no mas post... eu acho que a pergunta dela não é no ao vivo. Por exemplo, a gente divulgou essa live de hoje. Lá no seu perfil, no perfil do Radar Eleitoral e no meu, apareceu lá, live, Alexandre Ávalo, Ana Paula. Quer dizer, se você fosse candidata, se eu fosse, ia aparecer no monitoramento do dia anterior, ia aparecer que tá isso colocado, tá isso postado no Instagram. Não sei se é essa a pergunta dela. Se for essa, numa postagem convencional, aí ele identifica, num feed, por exemplo, né? Aí ele identifica, porque ele precisa achar a menção ou a hashtag para poder identificar. Então, assim, ó, até hoje, o que eu fiz? Para talvez possa ajudar aí. Eu registrei uma candidatura na minha plataforma, tá? De um determinado município, para eu ir acompanhando tudo que está acontecendo. Não só com o intuito da informação, mas também tá detectando algum bugzinho, alguma falha na ferramenta. Então, eu gosto de estar acompanhando ali para poder trazer ela com a maior precisão possível. A gente sabe que tecnologia, isso pode dar um percentualzinho aí de déficit, mas eu procuro estar acompanhando isso para afinar a ferramenta. Então, eu hoje identifiquei uma postagem de um candidato que já está atacando um outro adversário, e aí ele levou para um vídeo que o candidato fez, a plataforma identificou, automaticamente ela já degravou todas as informações. Então, se eu fosse da área de marketing, automaticamente eu entrava na plataforma e eu já conseguia interagir ali naquele momento com aquele determinado perfil. Que é muito interessante, viu, doutor Alexandre? Também, você não... muitas das vezes as pessoas questionam da possibilidade de você fazer esse trabalho de uma forma orgânica, diríamos, e não através de uma plataforma.
você não consegue ir minerando isso, uma pela capacidade humana de ter tempo para fazer isso, e outra que a própria plataforma, ela derruba a pessoa que começa a buscar aquelas palavras em muita sequência. Então, a plataforma, ela faz esse trabalho de estar minerando essas informações. Então, assim, concentrando tudo num lugar e de diferentes perfis, que é o mais importante, você está em contato com o eleitor. Muitas vezes não é minerar só o que o seu candidato está falando, desculpa, o seu adversário está falando, mas uma determinada pessoa num bairro X, que você desconhece, não sabe quem é, e ele citou você por alguma situação, ele citou a sua hashtag ou a sua menção, e aí a plataforma consegue detectar. Então, você muitas vezes não teria acesso a uma informação como essa, e a plataforma vai te permitir, ali no tempo real, você já consegue interagir e responder se for uma pergunta, ou até mesmo esclarecer numa dúvida, né? Então, assim, eu estou empolgada, viu, gente? Estou empolgada porque é filho nosso aqui, né? Então, a Eu gente fico está muito assim, feliz. Fico muito feliz de participar desse nascimento, desse novo filho de vocês. Já tem dois filhos adultos, né? Uma né? médica, né? E um outro filho que eu acho que é da área de Dois médicos. veterinária, né? E os É, dois médicos. Então, é muito legal ver você, o Mário, aí com esse novo projeto, né? Os projetos novos renovam a nossa perspectiva de crescimento. A doutora Fernanda falou aqui no Visual Law, falou assim, o radar eleitoral captura e organiza informações e o Visual Law enfatiza e visualmente a informação na petição. vai lá. Bem legal. Por exemplo, Vamos uma coisa que trabalhar eu acho junto, doutora interessante, Fernanda. Tamo junto, vamos fazer uma parceria aí. Eu entrego a informação e a senhora trata e encaminha, olha só, né? depois vocês trocam aí, de repente faz até uma live de vocês duas. Exatamente. Olha só, uma coisa que eu acho interessante destacar aqui, porque no ano 2024 agora, os candidatos e partidos eles não podem, né, patrocinar conteúdo, né? Principalmente conteúdo negativo, né? E uma coisa importante, às vezes numa live, por exemplo, que tá lá, ao vivo você não consegue constatar, não consegue, mas a pedido você consegue, por exemplo, baixar a live, muitas vezes trechos da live ou de um podcast podem ser utilizados patrocinadamente, com patrocínio para gerar conteúdo negativo, e isso também deve ser combatido. Então, a live que a gente está fazendo agora aqui, tem um público que vai passando por aqui, mas se a live ficar salva aí no radar eleitoral, as pessoas vão visitando, vão assistindo, vão assistindo. E se estivesse falando aqui de alguém que fosse candidato, um de nós dois aqui, isso poderia ser editado, com legenda, publicado, patrocinado, e daí sim importância Aí do detecta, trabalho, exatamente. né? E é importante dizer também, doutor Alexandre, que assim, apesar da capacidade de uma plataforma como essa, é muito importante que as pessoas também entendam que é uma interação, é a equipe de marketing e a equipe do direito eleitoral atuando junto com uma plataforma, é para facilitar, a plataforma não faz tudo. Então, é um norte, é um direcionamento ali, né, que pode estar contribuindo aí para a entrega com excelência, né, do trabalho, tanto do marketing quanto do direito eleitoral. Doutora Alexandra, eu gostaria, acho que a gente já está avançando aí o tempo, eu gostaria de te agradecer, eu vou aproveitar e falar aqui ao vivo da gratidão que eu tenho por você como profissional e como pessoa. Você sempre contribuindo muito para a nossa evolução, eu acredito que você saiba disso. E muitas dicas que nós tivemos através de vocês, que na primeira eleição que nós trabalhamos juntos, foi um sucesso, nós arrasamos juntos, né? Você sabe disso. Faz, E faz mais de 10 dali, anos, 10 anos. exatamente. Não, E mais de 10. dali, Eleição de governador, né? foi uma eleição de governador, acho que foi 12 anos, né? É. E foi Foi a gente 2014. nem se conhecia pessoalmente, né? E foi dali que eu fui captando todas as suas dicas, todo esse teu conhecimento, esse teu preparo, eu fui refinando e fui melhorando, que foi até uma das suas dicas, foi o da rede social. Então, assim, eu procuro estar muito atenta, muito sensível a essas dicas, que para nós é muito importante, porque afinal de contas são vocês que estão lá na linha de frente, usando todas essas informações e essa ferramenta também
que, por melhor que seja a ferramenta, se ali do outro lado a gente não tem uma equipe preparada e afinada para isso, a gente não consegue resolver. Ó, tem o Dr. Wilson aqui que está fazendo um comentário interessante. As eleições a cada dia vão evoluindo com inteligência artificial chegando forte nas eleições, mas vai ter muita coisa boa, mas também muita fake news, né? Por isso que é importante esse monitoramento, Dr. Wilson. A outra colega aqui nossa, a doutora, a Kátia tá dando parabéns aos dois, Renata, agradecendo o conteúdo, a Muito obrigada. Silvia, o Wilson agradecendo também. Eu acho que até pelo tempo, Ana, eu quero registrar que para mim é uma alegria, uma felicidade, sinceramente, de coração, ver o nascimento dessa plataforma, dessa empresa. Eu tenho certeza que vai dar tudo muito certo. Para uma grande caminhada tem que ter o primeiro passo. Essa primeira live, a primeira oportunidade, perceba o comprometimento seu e do Mário, o empenho, a dedicação. Não é fácil começar um projeto novo, só os grandes e que têm brilho fazem isso. Então, eu fico muito feliz de estar aqui participando desse nascedouro, né? E daqui 4, 2, 5, 6, 10, vamos estar comemorando o início da Radar Eleitoral. Eu agradeço a todas as pessoas que estão participando da live. Muito obrigada pela oportunidade de estarem aqui, nos ouvindo, né? E interagindo. E estou à disposição, gente. Meu Instagram é o Ana P. Eloy, _, tempo real, e tem o da Radar Eleitoral 2024 também. Estou à disposição. Quando alguém, lá no meu Instagram, tem o meu contato. Caso alguém queira saber melhor sobre a ferramenta, me coloco à disposição, porque é importante que eu consiga passar, né, toda essa segurança no uso da plataforma. Então, eu estou à disposição. E, mais uma vez, muito obrigada. Só um comentário aqui, doutor Alexandre, o Marcelo, é legal a gente falar que o eleitor está cansado de mentiras. Candidatos sérios, com certeza, irão adquirir a ferramenta, não só pela agilidade, mas também por possibilitar demonstrar ao eleitorado que os candidatos não merecem. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Marcelo, tá? Pela tua interação. E é isso, doutor Alexandre. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, viu? Prazer estar com vocês aí. Um abraço para você e para o Mário, tá? Aqui estão perguntando como fazer a inscrição no site. Em que parte fazer isso? É só você entrar no site e lá tá um Fale Conosco. Clica no Fale Conosco, automaticamente ele já registra o teu contato e aí a equipe de venda já está preparada aí e vai disponibilizar para você o desconto, tá? Pode ficar tranquilo que já está tudo afinado aí com a equipe. Antes de terminar, vou responder a pergunta da Silvia aqui, ó. A Silvia está perguntando aqui. Silvia Oplins, existe possibilidade de divulgação de pesquisa mostrando o momento real da corrida eleitoral, da corrida política, com segurança através de citações, sensibilidades negativas e positivas? Silvia, assim, ó, quando você fala de pesquisa de cenário, a gente tem regras muito rígidas. Tem que apresentar antes ao juiz eleitoral os critérios de pergunta, de resposta. Então, a pesquisa ela não pode ser apresentada nunca em tempo real. Existe um serviço que os candidatos utilizam de tracking, que é uma caminhada diária da campanha, como é que ela está indo, mas esse tracking é para consumo próprio de cada candidatura. Não pode ser divulgado como pesquisa. A pesquisa ela tem que observar várias regras, questionário, tem que ser apresentada antes, em um material específico, para ser aprovada, para ser divulgada. Então, é um trabalho um pouco diferente. Muito complexo, né? É bem mais complexo. É isso aí. Mas é isso. Doutor Alexandre, um grande abraço e um beijo especial aí para as pessoas que participaram, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Grande abraço, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.